Nação, o Flamengo se preparando aí para seu último jogo, né? Da primeira fase do Mundial de Clubes contra o Los Angeles, né? E a expectativa é por mais uma vitória e mais uma boa apresentação do Flamengo. Ok, o Flamengo pode vir com algumas alterações, né? Poupar alguns jogadores, Felipe Luiz, alguns jogadores podem estar desgastados, ele também vai fazer essas mudanças, mas o elenco é qualificado. O elenco, eu acho que quem vá de titular ou quem fica no banco de reserva tem a mesma qualidade, se não for a mesma qualidade, um pouco inferior. Mas o Flamengo tem tudo aí para passar e passar bem, pessoal. O Flamengo já é o primeiro, independente de qualquer resultado. O Flamengo já é o primeiro colocado, né? Aguardando só para ver quem vai pegar nas oitavas, né? Quem será o segundo do grupo do Bayern, né? Entre Benfica e Boca, né? Mas é isso, o Flamengo com essas mudanças, né? Tem informações aí sobre a venda de Wesley. Wesley que, apesar de ter falhado no gol do Flamengo, jogou muito bem, né? Tem também algumas declarações de José Bolt aí sendo mal interpretado, né? Mas, pessoal, não adianta querer destabilizar o Flamengo. Vem firme, vem forte desse Mundial de Clube e a gente espera que vá longe, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, a ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Mas o Pedro Ivo ainda está em Atlantic City e tem muitas informações do Flamengo que joga contra o LAFC. Temos aí 5 minutos para fechar o programa. Tudo bem, Pedro? Dá para falar bastante do Mengão. Tudo bem, Pedro? Boa noite para você aí ou boa tarde? Tudo bem, Edu? Boa noite por aqui já. Aqui já avançada a noite, início de noite, mais para avançar. A questão é que o sol, né? Essa claridade toda que a gente está conferindo aí na imagem dá essa falsa sensação de ser um final de tarde. O sol aqui costuma cair bem tarde, coisa de 9 da noite local, já quase 10 da noite aí no Brasil. Então por isso gera essa dúvida, mas boa noite por aqui. Boa noite para você aí também. 5 minutos dá para a gente passar um pouco o dia do Flamengo, passar um pouco o ambiente do Flamengo. O Flamengo treinou há pouco o seu penúltimo treino aqui em Atlantic City, New Jersey, base nessa primeira fase, né, digamos assim, de Mundial de Clubes. Na segunda-feira, amanhã, decola à tarde para Orlando, onde enfrenta na terça-feira o LAFC, Los Angeles FC, como você falou muito bem. Clima muito tranquilo por aqui, o Flamengo optou, hoje até o presidente Bap está falando que gostou de ficar aqui, essa coisa de um pouco mais de tranquilidade, jogadores isolados, passeando pelas ruas, pela praia, tudo muito tranquilo. E claro, também as 2 vitórias facilitam, 2 vitórias que deixam o trabalho mais tranquilo, deixam o planejamento do Felipe Luiz para esboçar, para montar um time para terça-feira também um pouco mais tranquilo, podendo calcular quem vai entrar em campo, quem não está no treinamento de hoje. Gerson não foi a campo, Ayrton Lucas não foi a campo e Nico de la Cruz, que ainda está naquela coisa de volta, não volta, participou do treino de véspera contra o Chelsea, mas ficou fora da relação. Pode voltar ao jogo de terça-feira ganhando poucos minutos ali, mas ainda fez um trabalho complementar hoje. Então, repito, Gerson, Ayrton Lucas e de la Cruz não foram a campo. Esses 3 atletas não devem começar contra o LAFC, outros devem ser poupados também. O Flamengo deve ter um time misto, nada de tudo reserva, mas misto para buscar a vitória. Ainda no rescaldo sobre a vitória contra o Chelsea, não teve entrevista coletiva de jogador por aqui, mas o presidente Luiz Eduardo Batista passou pelo treino, conversou com a gente por lá, falou ainda como é que foi essa reação dele e até dos ingleses. Ele revelou uma certa surpresa dos dirigentes ingleses que conversaram com o Bap depois do jogo lá no Lincoln Field, na Filadélfia. A gente ouve agora aqui dentro do programa. Os caras têm noção do que é o Flamengo, né? Não foi só o que eles viram ontem em campo, eles não esperavam perder, nem esperavam perder com um domínio tão claro do Flamengo. Então eles tiveram aquele momento de decepção, mas foram muito elegantes. A gente encontrou com eles antes do jogo, ficamos conversando ali 1 hora, basicamente sobre estrutura de capital, falando de negócio, né? Como é que é um clube no Brasil, como é que é um clube que não tem dono como o Flamengo tem essa pujança. E eu costumo dizer que é sempre mais fácil você fazer negócio com quem você conhece, com quem você teve pessoalmente. Então isso aí foi altamente positivo. Tá, então, a palavra do BAP, Luiz Eduardo Batista, fazer negócio com quem você conhece, nas palavras dele, que também complementou, dizendo que isso não necessariamente representa uma negociação com o Chelsea pelo Wesley. O Wesley sondou o Chelsea ali, o Chelsea sondou o Wesley, quis saber de valores, de condições, mas não evoluiu muito bem. O BAP também disse nessa entrevista que não tem intenção
de vender o Wesley agora. Falou de bastante coisa, falou do momento por aqui, falou de Felipe Luiz, Boto, sem pressa pelo novo estádio, que tem o Maracanã por 19 anos, tem bastante coisa dessa entrevista do BAP no nosso site, nas nossas redes sociais, mais um trechinho dele pra gente curtir, né, sobre a situação do Chelsea. Realmente todo mundo muito surpreso com essa vitória. O BAP chegou a falar que não era exatamente fundamental, mas que foi muito bom pelo contexto, tornou o ambiente tranquilo aqui em Atlantic City. Só repassando, Edu, para te devolver, a gente encerrar o programa, o Flamengo faz na manhã desta segunda-feira, aqui em Atlantic City ainda, Universidade de Stockton, seu último treinamento. À tarde que viaja para Orlando, cumpre a agenda da FIFA por lá, zona mista, entrevista coletiva no Camping World, palco do jogo de terça-feira contra o LA FC. Na sequência, encerramento da fase de grupos, Flamengo já com o primeiro lugar carimbado do grupo D, vai jogar as oitavas de final em Miami contra o primeiro colocado do grupo, que tem Benfica, que tem Boca, que tem o Bayern também, segundo colocado. Valeu, Pedrão, obrigado, bom trabalho aí na sequência dessa cola no Flamengo. Será que o Flamengo vai longe? Será que vai poupar jogadores? Tem muito assunto ainda para tratar aqui na ESPN, no Sport Center, que está chegando aí com a marca desses assuntos. Pedro, tá tudo bem contigo? O que tá acontecendo por aí? Tudo bem, Edu? Um abraço a você, um abraço ao André, um abraço ao fã de esporte. Comigo tá tudo bem. Com o Flamengo também tá bem tranquilo. Não sei se tá bem com quem foi embarcar em algumas coisas, talvez não tenha lido direito. Não é importante, antes de passar o noticiário do dia, antes até de trazer a entrevista do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que a gente fez aqui hoje, vamos falar um pouco do barulho que fez essa entrevista do Boto para a imprensa italiana, mais especificamente ao Gazzetta dello Sport. Repercutiu muito, pessoal falando que o Flamengo quer isso, quer aquilo. Não. Ocorre que os jornalistas da Gazeta perguntaram ao Boto, no meio de um papo, e se você tivesse que contratar alguém da Juventus? O papo era sobre o mercado. Ele falou, olha, me veio à cabeça agora o Vlahovic, dificuldade não seria nem dinheiro, mas talvez convencer a ir para o Brasil. Esse foi o contexto. Ele não abriu o microfone para dizer estamos atrás do Vlahovic. Ele foi provocado por um jornalista italiano, natural, querendo atender a sua clientela, ao seu público, sobre quem ele pegaria ali da Juventus, e acho que 11 entre 10 pessoas falariam que gostariam de ter o Vlahovic. O Flamengo está procurando sim um atacante. E depois perguntado se gostaria de técnico A ou técnico B, ele falou, não, quem faz mais o meu estilo seria o Conte. Mas em nenhum momento o Boto foi dar entrevista para dizer que o Flamengo está negociando com o Vlahovic ou que está pensando em trocar o Felipe Luiz pelo Conte. Não fica o esclarecimento, porque fez muito barulho. A gente tentou entender aqui no ambiente do Flamengo no hotel, que serve de concentração ainda em Atlantic City, de longos dias aqui em Atlantic City, parece que não acaba, mas essa é a última noite do Flamengo aqui em New Jersey. Amanhã ruma para Orlando, de enfrenta o LAFC na próxima terça-feira. Também de olho nessa partida da próxima terça-feira, o Flamengo voltou a treinar hoje. Venceu o Chelsea sexta, folgou ontem, os jogadores se representaram no almoço de hoje e participaram de uma atividade no final da tarde na Universidade de Stockton, base do Flamengo também aqui em Atlantic City. Gerson, De La Cruz e Ayrton Lucas não foram a campo. Felipe Luiz começando a pensar quem está à disposição, quem não está, quem pode ser poupado. O Flamengo já está classificado, né? 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, muito tranquilo, primeiro lugar garantido, já está olhando para as oitavas de final, então vai dosar um pouco, vai mesclar um pouco esse time para terça-feira. Então alguns jogadores não foram a campo, muito provavelmente Gerson, Ayrton Lucas e o Nico De La Cruz, que já vinha fora, não devem começar jogando. Alexandro pode ganhar minutos. Arrascaeta, que foi substituído contra o Chelsea, treinou normalmente, e quem passou por lá também foi o presidente do Flamengo. Agora sim, a entrevista do Luiz Eduardo Batista, eu chamo a atenção, Edu, porque ele revela ali um papo que ele teve com o dirigente do Chelsea depois da partida, antes e depois da partida. Primeiro, muito interessante, ele fala sobre o Wesley, disse que o Wesley não está à venda, que o Flamengo não é banco, que não vai priorizar só dinheiro, mas sim a capacidade de segurar um jogador visando o retorno esportivo, ou seja, é mais importante ganhar tudo com um bom elenco do que ficar vendendo jogador para fazer dinheiro a qualquer custo ou com muito desespero. O segundo ponto é que ele fala como os dirigentes do Chelsea ficaram surpresos com o desempenho do Flamengo, com a derrota que eles chamaram de talvez não estivesse ali nos planos. Na conexão com o Pedro, mas vamos ouvir então a sonora? Vamos lá, que ele já tinha chamado, vamos lá, a gente vai acompanhar aí. O que acontece é que a gente tem uma situação mais robusta hoje, a gente não tem que vender o almoço para pagar o jantar, e a gente não vai fazer nenhuma transação. Eu vou pegar para vocês, muito tem boa ali embaixo, né, para ele. Né? Então, isso vai evoluir naturalmente. Eu acho que naturalmente vão vir propostas, mas assim, a nossa intenção não é vender o atleta. Os caras têm noção do que é o Flamengo, né? Não foi só o que eles viram ontem em campo, eles não esperavam perder, nem esperavam perder com um domínio tão claro do Flamengo. Então,
Então eles tiveram aquele momento ali de decepção, mas foram muito elegantes. A gente encontrou com eles antes do jogo, ficamos conversando ali 1 hora, basicamente sobre estrutura de capital, falando de negócio, né? Como é que é um clube no Brasil, como é que um clube que não tem dono, como o Flamengo, tem essa pujança. E eu costumo dizer que é sempre mais fácil você fazer negócio com quem você conhece, com quem você teve pessoalmente. Então, isso aí foi altamente positivo. Pessoal, os ingleses ficaram surpresos, né, com o futebol apresentado pelo Flamengo, né? Pelos jogadores que o Flamengo tem e pela torcida, né, principalmente, né? A torcida do Flamengo fazendo a maior festa no Mundial de Clubes, né, sendo destaque. Mas isso aí é só um pouco, né, para aqueles que talvez os ingleses conhecessem, né, mas não tanto, né? Ficaram surpresos? Ficaram, né? E a tendência é que o Flamengo ainda surpreenda muita gente aí nesse Mundial de Clube. Tomara, né? Tomara que o Flamengo faça uma campanha aí para surpreender muita gente, né? O André, o mercado sempre é agitado, ainda mais no Flamengo, né? Tem essa possibilidade do Wesley sair. Essas especulações em torno de nomes que foram citados numa entrevista do Boto. Como é que você enxerga esse momento do Flamengo? Lembrando que o time está bem no Mundial de Clubes, né? Só para a gente citar. Claro que sim. Bom, primeiro essa questão, muito bem explicada pelo Pedro Ivo agora há pouco, e tudo que ele falou resume a conversa, né? O que aconteceu, os problemas de interpretação de uma declaração, às vezes propositalmente, né? A gente vive num mundo em que, em determinadas situações, é preciso checar, de fato, checar 1 vez, 2 vezes, quem disse o que foi noticiado, aonde isso saiu, baseado em quê. Quando é uma outra língua, você tem que suspeitar que talvez haja uma questão de tradução. Então você precisa fazer uma análise quase forense de certas coisas que são publicadas, porque elas podem ter sido produto de um grande equívoco ou de uma má intenção que infelizmente é incontrolável e está por aí em todos os lados. Mas o Pedro resumiu tudo e assim, quem ouviu o que o Pedro disse sabe do que aconteceu do início ao fim. Em relação à situação do Flamengo no mercado do futebol, o Flamengo é um grande clube, é o maior clube do Brasil, é o maior clube da América do Sul nesse momento, em tantos aspectos, certamente em capacidade de receita, orçamento, etc. Isso coloca o Flamengo, eu acho que na mesma proporção de um clube comprador, capaz de fazer negócios que surpreendem o futebol brasileiro e sul-americano, mas também negociar jogadores direto para a elite do futebol ou para onde ele quiser, dependendo da proposta que aparecer. Às vezes até mesmo quando ele não quer, né? Estou falando agora, claro, da possibilidade do Gerson deixar o clube por própria vontade e o seu comprador, não importa quem seja nem onde está, pagar a multa e aí não há necessidade de negociação entre os clubes. Mas aquilo que o Flamengo pode fazer do ponto de vista da sua inserção no mercado internacional de futebol é compatível, né, com o tamanho que ele tem e com o processo de estruturação que já tem há alguns anos e colocou o Flamengo numa posição invejável, tanto para contratar gente quanto para também negociar. O Flamengo faz parte desses clubes que se sentam à mesa. E agora, depois da realização do Mundial e aquilo que o Flamengo já fez, é claro, o Mundial vai continuar. O Flamengo já está classificado. Vamos ver o que ele vai poder fazer. Mas tendo vencido o Chelsea da forma como venceu e possibilitando que o seu presidente ouça dos dirigentes ingleses aquilo que ele relatou agora há pouco, que a gente viu, ou seja, pessoas que fazem parte da elite do futebol, surpresas, não com o jogo do Flamengo, não com a capacidade do time, mas surpresas com a maneira como o seu time, o Chelsea, foi superado do início ao fim por uma equipe brasileira que está entre as melhores aqui no nosso continente. No futebol existe o que e o como. A maioria das pessoas só dá importância para o que. Perdeu, empatou, ganhou. Talvez não façam questão de assistir aos jogos. Quem gosta de assistir aos jogos para entender o que aconteceu, precisa dar importância ao como. E o como na vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi uma coisa bonita de ver. Ô Pedro, e para arrematar ainda o assunto Flamengo e mercado, é possível segurar o Wesley por mais tempo no Flamengo, ô Pedro?
Edu, voltando aqui agora com você, porque eu fui fazer brincadeira com a aprazível Atlantic City, o esquilo aqui, representante da natureza local, passou e derrubou nosso sinal, mas já estamos de volta. É possível? Eu acho que vai muito do que o BAP fala, né? Flamengo não é banco. Foi muito criticado, inclusive, em alguns momentos por isso, que o Flamengo só pensava no aspecto financeiro em detrimento do aspecto esportivo. Então, a partir do momento que o Flamengo tem condição de virar o mercado e falar só vendemos por cerca de 30 milhões de euros, não vou vender por 20, por 25, por 23, por 26, só por 30, e ele consegue viver sem essa grana do Wesley hoje tranquilamente. Ele relata também em longa entrevista que o Fã do Esporte pode acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso site, a íntegra da exclusiva, né? A entrevista, desculpa, com o BAP, ele fala sobre a situação financeira. Então, quando você está um pouco mais confortável, é a dinâmica do mercado. Quando você se senta à mesa, precisando fazer dinheiro rapidamente, desesperadamente, o preço cai. Quando você não está nesse desespero, você fica confortável, você se coloca na situação confortável da negociação. Acho que é assim que a gente pode resumir a situação do Wesley, né? No holofote aí, né, na lupa do mercado europeu neste momento. Acho que o Flamengo tem uma intenção, sim, de segurá-lo até o final do ano e não fazer negócio por menos de 30 milhões. Aí 30 milhões de euros a gente está falando de uma grana muito alta para um lateral, para um jovem, e aí o mercado vai regular também que ele tem que ser vendido. Mas por enquanto o Wesley segue por aqui. Sondagens, muitas sondagens, um namoro um pouco mais firme que BAP não revela qual clube, mas a gente da Inglaterra, a gente da Espanha, a gente da Itália também, de olho no Wesley, Edu. Valeu, Pedro. Bom trabalho para você, né? Uma boa noite, um abraço para você, para este esquilo maroto que passa no link do repórter e acaba derrubando. Isso às vezes acontece, né, André? A gente já foi repórter, sabe como... Fala, Edu, um abração a você, o André, o Fã do Esporte ligado com a gente. Amanhã é o último dia do Flamengo aqui em Atlantic City, depois a gente segue para Orlando. Parte da nossa trupe, Mendel Bidlovski, já está por lá esperando o Flamengo. Valeu, Pedro. Não alimente os esquilos. Não alimente os esquilos e tomem cuidado com os repórteres que estão trabalhando por lá. Vamos continuar falando de Mundial, porque o Real Madrid jogou com o Pachuca hoje. Nação, a mídia discutindo aí o Flamengo, né? A última partida do Flamengo contra o Los Angeles, né? Partida decisiva, uma partida que... Quando eu digo decisiva, porque pode definir aí o Flamengo com 3 vitórias, né? Não é que vai definir o Flamengo como primeiro, né? O Flamengo já é primeiro colocado do grupo, independentemente de qualquer resultado. O Flamengo já é primeiro, né? Mas a expectativa é por mais uma boa vitória, né? Uma vitória que, como a gente viu aí, né? Os ingleses ficaram surpresos, né? Com a vitória do Mengão, né? Então a gente fica naquela expectativa de uma bela vitória. Eu digo uma bela, né? Que vença e convença, né? Mas eu acho que tem tudo para o Flamengo fazer aí um grande jogo, sair com uma boa vitória. E a expectativa é a melhor possível. A expectativa é o Flamengo fazer um grande jogo, conseguir uma boa vitória, apesar se fala muito aí que o Flamengo pode ir com time misto, né? Mas mesmo o time misto do Flamengo, eu vejo o Flamengo aí bem favorito contra o Los Angeles, pessoal. Eu vou ser bem realista, né? Não vejo outra situação. Vejo o Flamengo indo bem, conseguindo uma bela vitória e passando aí com 3 vitórias, coisa que acho que poucos esperava, né? O Flamengo fazer 3 vitórias em cima aí por exemplo, o Esperance, muitos diziam que era um dos times que ia surpreender na competição, né? Porque é um clube africano, né? Vinha ganhando tudo na África, eu acho que vinha bem a 20 jogos sem perder uma partida. O Flamengo foi lá, não tomou conhecimento e ganhou o jogo, mas ganhou ganhando, né? Ganhou jogando bem. Depois veio o Chelsea, que muito dizia que o Flamengo não conseguiria vencer o Chelsea. O Flamengo foi lá e venceu. Venceu e convenceu, né? Não é só questão de vencer, né? O Flamengo fazendo uma grande partida contra o Chelsea. Então isso aí já deixa o mundo do futebol um pouco olhando para o Flamengo, né? Hoje, quando você se fala de futebol, de Mundial de Clubes, não tem como você não citar o Flamengo. É porque é um dos destaques do Mundial de Clube hoje é o Flamengo. A expectativa por uma grande partida contra o Los Angeles não é uma partida, eu não vejo uma partida tão complicada, né? É porque para mim o Flamengo é muito favorito, muito mesmo, né?
não tem um grande time. Não tem um grande time, isso é um fato, né? E apesar de Felipe Luiz querer, caso ele queira fazer algumas mudanças, mesmo que ele faça algumas mudanças, os jogadores que vêm do banco, o Flamengo hoje pode dizer que tem um banco de luxo, né? Então, mesmo que esses jogadores venham do banco de reserva, para mim tem tudo para o Flamengo fazer um grande jogo e conseguir a terceira vitória consecutiva aí na competição, né? E seria um feito, né? Seria um feito. Eu acho que é o único time brasileiro que já está classificado em primeiro. Seria o único time brasileiro com 3 vitórias. Então, pessoal, vamos torcer. Vamos torcer aí que o Flamengo vai vencer, né? E sobre a questão de Wesley, né? O presidente do Flamengo sendo bem claro. Não está desesperado para vender. Se fosse outros clubes do futebol brasileiro, com certeza a situação talvez fosse outra, né? O Flamengo não. O Flamengo está numa situação financeira boa. O Flamengo caminha com suas próprias pernas. Pagamentos não atrasa. Então não há por que entrar em desespero para vender um jogador, né? Vale ressaltar aqui que Gerson vai sair porque ele mesmo quer, pessoal. Gerson vai sair porque ele quer. Então, quando o jogador quer, aí não tem desculpa, né? Mas o Flamengo faz de tudo para segurar o jogador. Mas se a opção é dele, fazer o quê, né? Já a situação aí de Wesley, não. Wesley, o Flamengo definiu ali, no mínimo, 30 milhões de euros. Se não chegar com os 30, o Flamengo não vende. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Tem que bater o pé. Não está precisando de dinheiro. O jogador pode ser importante ainda até o final da temporada. Então, tem que bater o pé e só vende por esse valor. Se quiser comprar, venha com a grana, né? Se não quiser, deixa o jogador que... Pessoal, o jogador é jovem. Ok, eu sei que muitos dizem as 30 milhões de euros por um lateral. Ok, eu também concordo, né? Mas o cara é jovem, o cara tem potencial. Não é só um clube que está atrás dele. São vários. Então, é sinal que o jogador tem qualidade, né? Quando são vários jogadores assim, é sinal que o cara tem qualidade. Então, para mim, não tem para quê desespero. É segurar o jogador aí e vamos aguardar. Vai aparecer proposta? Vai. Se não for agora, é mais na frente, pessoal. Então, para que querer vender o jogador a todo custo? Entrar em desespero? Não. Deixa as águas rolar, como a gente diz no mundo do futebol, que no momento certo vai aparecer uma proposta aí, aquela proposta que o Flamengo tá interessado, né? Vamos aguardar. E também vamos aguardar aí o jogo, né? Vamos ver se realmente o Flamengo vai vencer sua terceira partida consecutiva. E sem sombra de dúvida já seria muito bom, né? O Flamengo já chama a atenção da mídia europeia, né? Pelo seu desempenho, não só pelo resultado. O resultado é importante? É sim. Mas o desempenho conta muito, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Peço aí para você se inscrever no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.